Primeiramente, agradeço a todos aí pela participação, por estar presente hoje nesse webinar, para estar ouvindo um pouco mais sobre o que a Micro Focus tem com foco em segurança de dados. Tá? Hoje a gente fala em segurança de dados, principalmente para atender a lei, a LGPD e o PCI, mas acho que não é só isso, né? Por isso que eu fiz uma mudança no tema do meu webinar, que é para atender também ambientes ou situações em cloud e ambientes de Big Data, tá? E vocês vão entender por que temos esses dois casos de uso, tá? Bom, aqui estão o meu contato de e-mail, mas enfim, depois a gente vai estar mandando essa gravação, vocês podem me contactar e mandar e-mail, enfim, em qualquer momento, ok? Bom, a agenda, essa apresentação eu estou pensando algo em torno de 40 minutos, uma hora. A ideia da agenda é falar um pouco dos casos de uso mesmo, né, com relação à proteção de dados, a solução em si, obviamente em 40 minutos, uma hora eu não vou me aprofundar tanto tecnicamente da solução, né? Então, isso aqui, a ideia é mais fazer um enablement dos nossos parceiros para que vocês tenham discursos, para que vocês tenham condições para identificar oportunidades, para que vocês consigam qualificar melhor a necessidade do cliente e assim conseguir direcionar melhor a nossa solução. Tá? Eu pretendo fazer uma demo bem rápida, tá? Eu comentei, isso aqui não é muito técnico, mas eu quero fazer uma demo bem rápida para que vocês tenham isso, que guardem isso como uma imagem de como isso pode ser, a solução pode atender. Tá? E eu acho que uma demo facilita muito o entendimento. Tá? Vou falar rapidamente sobre o licenciamento. E também a questão da jornada de capacitação, tanto comercial e técnica, para os canais que querem estar focando nesse tipo de solução. Tá bom? Bom, do nosso portfólio, acho que muitos de vocês já conhecem, essa solução de segurança de dados está dentro do portfólio que a gente chama de governança de dados e proteção, tá? Que é uma das linhas de soluções, e ela está principalmente voltada para atender as necessidades envolvidas com relação à nova legislação LGPD. Tá? Bom, começando pelos casos de uso, né, para proteção de dados. Né? Hoje, quando muitas vezes a gente vai conversar com os clientes, um dos motivadores que o cliente tem, a gente sabe hoje que em qualquer cliente que você for conversar hoje, o LGPD está na agenda dele e é um tópico que ele está iniciando algum projeto, ele está começando a fazer, ter iniciativas internamente sobre essa questão do LGPD. Então, é muito fácil hoje você conseguir uma agenda, se você tem uma solução robusta, uma solução que é focada nesse tipo de atender a lei, é muito fácil você conseguir agenda com os clientes, porque eles estão, sim, procurando por tecnologias que possam atender às necessidades de cada cliente. Tá? E LGPD é uma das leis, essa é uma lei no Brasil, mas é uma das leis sobre a lei de proteção de dados, que também existem outras leis em outros países, e ela é muito baseada também no GDPR, que foi aplicada na Europa. Tá bom? Um outro caso de uso que é muito comum, a gente fala assim, o cliente fala, eu tenho uma necessidade sobre LGPD, mas isso muitas vezes se torna muito genérico, né? Muitos clientes, ele tem a questão da LGPD sim, mas ele também, muitas vezes, tem muitas iniciativas da questão de ir para a cloud,
né? Então, adquirir um serviço em cloud, ou ele está adquirindo um serviço de CRM na Salesforce, ele está contratando um serviço da ServiceNow, usando também SAP SuccessFactors, enfim, ele está adotando, e a estratégia da empresa é utilizar aplicações SaaS, né? Quando a gente fala de aplicações SaaS, elas estão expostas ou hospedadas isso em algum lugar fora da empresa e, consequentemente, os dados estão hospedados fora da empresa. Daí vem a grande preocupação de muitas empresas, né? Então, de estarem hospedando os dados importantes, dados de clientes, dados pessoais, fora da empresa. Tá? Então, alguns clientes que me procuram ou que vêm falar com a gente, muitas vezes, ele fala sim do LGPD, mas ele ali aponta uma necessidade específica que é um grande caso de uso, é essa questão de adoção de aplicações ou serviços que a gente chama de SaaS. Tá? Bom, um outro caso de uso que também é muito comum e está se tornando assim, praticamente desde empresas grandes, empresas médias, empresas pequenas, elas estão adotando alguma solução de Big Data. Tá? Seja ela on-premise, seja ela em cloud, então a gente tem soluções on-premise tipo Cloudera, Hortonworks, a própria Microfox tem o Vertica, ou em cloud, então tem a Amazon, temos a Microsoft, todos eles oferecendo soluções de projetos de Big Data. Tá? E esses projetos são extremamente, apesar de não ser não tratarem com dados transacionais, ou não ser um ambiente transacional, ele armazena dados extremamente críticos para de toda a empresa. Tá? E isso inclui dados pessoais, tá bom? Então, e principalmente para aqueles clientes que estão adotando uma solução na nuvem, ele está expondo todos os seus dados críticos, estratégicos e tudo isso na nuvem. Tá? Então, muitos clientes também acabam nos procurando. De novo, temos a iniciativa de LGPD, sim, mas também ele às vezes tem uma necessidade específica para fazer proteção de dados e ambientes de Big Data. Tá? E é onde a nossa solução também consegue endereçar. Tá? Então, o que eu falei, são 3 casos de uso. Você pode usar a solução para atender especificamente ou de forma genérica, na verdade, a LGPD, ou você pode atender especificamente um ambiente, uma arquitetura onde o cliente esteja indo a adoção de aplicativos SaaS, ou em projetos de Big Data, que é esse caso aqui. Tá? Bom, ainda falando sobre casos de uso, o mais comum sobre questão de Big Data é o Hadoop. Esse é o mais comum, e isso, como é um open source, muitas empresas, inclusive a própria Microsoft, a Amazon, eles pegaram esse código open source e criaram o seu Hadoop, na verdade, né, e estão ofertando isso para os clientes na nuvem. Tá? Então, além dos fornecedores que oferecem isso on-premise, temos os fornecedores na nuvem que oferecem principalmente Hadoop. Tá? E, de novo, a grande preocupação dos clientes é que esse ambiente de Big Data ele recebe dados de diversos sistemas, desde mainframe, desde um Salesforce, desde arquivos texto, enfim, ele recebe dados de um monte de sistemas, um monte de aplicações e armazena isso tudo dentro de um grande, que a gente chama de data lake. Tá? E isso acaba se tornando um grande, vamos dizer, um target para alguém que esteja querendo fazer um ataque na aplicação, na empresa, para fazer roubo de dados ou alguma coisa nesse sentido. Tá? Bom, mas o que é a solução Microfox para a segurança de dados? Tá?
A nossa solução chama Security Data, tá? Um nome bem simples, então é fácil de lembrar, segurança de dados, tá? Então, o que ela faz diferente de outras soluções? A solução que a gente chama, ele é data-centric. O que é data-centric? A gente criptografa o dado em si. Então, se você tem um número de CPF, por exemplo, a gente criptografa o número de CPF. Mas qual a vantagem de você criptografar o dado em si? Quando você criptografa o dado, hoje, se você olhar nas empresas ou fazer uma avaliação nas empresas ou conversar com as pessoas das empresas, você consegue observar que o dado, ele trafega entre diferentes sistemas. Então, você tem um número de CPF que você faz um cadastro em um determinado sistema, esse dado, ele trafega de um banco de dados, vai para um outro sistema, e depois ele é carregado num arquivo texto, depois que é carregado, depois para o mainframe, enfim. Esses dados, eles trafegam entre diferentes sistemas, entre diferentes bancos de dados. E se esse dado não está criptografado, ele está sendo exposto para ser um alvo de ataque de algum atacante. Tá? Então, esse é o grande diferencial. A nossa solução, como ele criptografa o dado, mesmo que esse dado esteja sendo transferido entre diferentes sistemas, o dado em si ele está protegido. Tá? Bom, tradicionalmente, a gente vê diversas soluções que fazem proteção de segurança de dados, né? Então, você vê soluções que criptografam o próprio banco de dados, soluções que criptografam sistema de arquivo, storage, mas essas soluções, eles têm gaps, a gente chama de gap de segurança, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma solução de que criptografa os dados num banco de dados, a questão é, quando o dado sai do banco de dados, o dado em si, ele fica exposto. Né? Então, porque hoje é muito difícil que o dado, ele fique somente num repositório, que quando ele é armazenado, ele fique somente lá. Normalmente, ele é transferido de um sistema para o outro, tá? De alguma forma. Tá? E essa exposição é que acaba trazendo esse gap de segurança nas empresas. Tá? Com a nossa solução, que eu comentei que é uma data center, a gente faz uma proteção ponto a ponto. Como a gente criptografa o dado, você consegue fazer uma proteção que a gente chama ponto a ponto. Tá? Bom, o que eu comentei, a gente tem os casos de usos, né, de Big Data, de compliance, de segurança em cloud, e isso, para atender esses casos de uso, nós temos 4 tecnologias principais, né, que conseguem, que faz com que esses casos de usos possam ser atendidos. Tá? Vou falar sobre cada um deles nos próximos slides. Primeiro, antes de entrar em cada um deles, sempre quando a gente fala sobre criptografia de dados, o próprio cliente pergunta se a nossa tecnologia é proprietária, se isso é um padrão ou não. A nossa solução, ela é uma tecnologia, primeiro, patenteada e ela é um padrão. Tá? São padrões testados por diversos órgãos, desde o NIST, ANSI. Né? Então, aqui, nossas tecnologias não é uma tecnologia proprietária, onde muitos clientes têm essa preocupação de se você tem uma tecnologia proprietária, ele conseguir realmente provar que realmente a tecnologia é segura. Tá? Então, todas as nossas tecnologias, a gente trabalha com tecnologias padronizadas e seguras. Tá? A primeira tecnologia que eu queria comentar é o Format Preserver Encryption. Bom, como o próprio nome já diz, é criptografia preservando um formato. Tá? Eu vou dar um exemplo nessa tela, por exemplo, se eu tenho um número de cartão de crédito, tradicionalmente, quando você aplica uma criptografia, você tem como resultado um conjunto de caracteres quaisquer. Tá? E com um formato totalmente diferente do dado de origem. Tá? Isso traz um grande impacto, querendo ou não, para as aplicações, para o banco de dados, até mesmo aumenta o volume de storage.
Com a tecnologia de que a gente chama de Format Preserved Encryption, a gente consegue, primeiro, manter o formato. Se eu tenho 16 dígitos de um dado de origem, em claro, eu vou gerar 16 dígitos de dados criptografados. Tá? Então, isso faz com que eu não precise alterar tabelas e banco de dados, não precise fazer alteração em aplicações. Eu também, outra coisa que a gente consegue fazer é fazer uma criptografia parcial. Eu não preciso criptografar todo o dado. Esse aqui é um exemplo de cartão de crédito, onde, normalmente, no cartão de crédito, esses 6 números aqui, mais no meio, que está em vermelho, são os números que realmente precisam ser criptografados, os outros, normalmente, você pode manter ele em claro. Tá? Então, isso é uma forma de você criptografar, e mesmo o dado estando criptografado, ele pode ser útil para fazer alguma aplicação, fazer alguma análise em cima desse dado criptografado. Tá? Isso vale não só para números, mas vale para caracteres nome, vale para números e letras, vale para datas e por aí vai. Então, vale e atende também o que a gente fala, o português, o latim, né, que inclui o nosso português. Tá bom? Bom, normalmente quando você... Qual é a vantagem de você fazer uma criptografia parcial? Imagina se você tem uma ferramenta de BI, onde você quer fazer alguns dados, gerar algumas estatísticas, mas nem sempre você precisa decriptografar o dado. Isso aqui é um bom exemplo. Então, se eu pegar, por exemplo, na coluna ID do cliente, eu não criptografei a primeira letra que diz a classe do cliente em si. Tá? Então, eu consigo usar essa informação que não está criptografada e usar ele, e com base nessa informação, mais o estado, eu consigo classificar quantas pessoas do estado X está na classe G e assim por diante, sem a necessidade de eu ter que decriptografar o dado. Então, eu consigo trabalhar com os dados, mesmo eles estando criptografados, consigo fazer análise em cima deles sem a necessidade de ter que decriptografar os dados. Tá? Então, essa é a grande vantagem de você poder fazer uma criptografia parcial dos dados em si. Tá? Bom, além da criptografia, que eu falei do Format Preserved Encryption, temos o que a gente chama de tokenização. Tá? O mercado de cartão de crédito, principalmente o PCI, ele recomenda o uso de tokenização e não criptografia. Tá? Existe uma diferença, na verdade, aí, não só algoritmos que são utilizados, mas a tokenização ele é mais usado para dados de cartão de crédito. E, normalmente, a tokenização ele é focado mais em números, por isso que ele endereça número de cartão de crédito. Tá? E o foco dessa tecnologia, de você tokenizar um dado, tá? É você fazer uma redução de escopo de PCI. A partir do momento que você tokeniza o dado e não armazena mais, por exemplo, o número de cartão de crédito das pessoas e guarda somente o token, você está reduzindo o seu escopo, que a gente chama de escopo do PCI. E isso faz com que, quando a empresa passa por uma auditoria, aqueles sistemas ou aplicações ou bancos de dados, eles não precisam passar por uma auditoria de PCI. Tá? Mas, tudo bem, o que a Microfox, a solução da Microfox faz de diferente com relação a outras soluções que também oferecem tokenização? A grande diferença é que a palavra-chave que a gente chama de stateless. Tá? A gente não usa um banco de dados para armazenar esses tokens. Então, se eu tenho meu número de cartão de crédito e gera um token correspondente ao meu número de cartão de crédito, tá? Eu não preciso armazenar esse dado numa tabela de banco de dados.
Isso traz uma série de vantagens, principalmente operacional para a empresa, em termos de escalabilidade, performance, disaster recovery, etc., com relação a você não ter que utilizar um banco de dados para armazenar esses tokens. Ok? Bom, a terceira tecnologia que eu queria comentar é esse Page Integrate Encryption. Isso aqui é bem legal porque esse seria o estado da arte da criptografia de dados de qualquer empresa. Tá? Então, você tem uma aplicação, tá? Uma aplicação, por exemplo, web, esses dois são dois bons exemplos, inclusive o da esquerda é uma aplicação de um cliente nosso no Brasil, um grande empresa na área de retail, um grande e-commerce, provavelmente muitos de vocês já fizeram compra nesse site aí. Esse site, eu diria assim, eu me sinto tranquilo de fazer compra hoje nesse site, porque o número de cartão de crédito que eu informo no browser, quando eu faço a compra, ele já sai criptografado. Tá? Então, independente de onde o dado, esse número de cartão de crédito esteja passando, ele está passando criptografado. Tá? Então, é o que a gente chama de criptografia end-to-end. O dado já nasce criptografado. Tá? Então, esse é o legal e é o grande diferencial da nossa solução em termos de criptografia. Tá? E esse aqui é um bom exemplo. O lado esquerdo, ele é mais focado em número de cartão de crédito, no meio de pagamento, e do lado direito é um exemplo somente de que você também pode usar isso para dados também pessoais, né? Dados sensíveis e pessoais. Tá? Bom, lá na frente, se alguém tiver uma dúvida um pouco mais técnica, mas pode tirar, mas basicamente eu queria só passar a ideia de como essa solução funciona. Resumindo, essa tecnologia, o que ele faz? Ele contacta a nossa solução para carregar uma biblioteca JavaScript, tá, que carrega chaves para fazer a criptografia. Tá? Então, ele não envia dados para a nossa solução para criptografar, ele só pega uma chave que é utilizada, que a gente chama de one time, ela é usada uma vez, só naquele momento daquela compra, criptografa o dado e o dado passa a ser criptografado desde o browser. Tá? A gente consegue usar isso tanto para a parte web, mas a gente também tem SDKs para a parte mobile, tanto para iPhone como para Android. Tá bom? Bom, gerenciamento de chaves stateless. Isso aqui é o que eu chamo de que é o coração do produto. Né? Todo produto, toda solução de criptografia de dados, ele vai ter a funcionalidade de gerenciamento de chaves. Tá? Esse é o grande, a grande funcionalidade, a maior funcionalidade que qualquer solução de criptografia de dados tem que prover. Tá? Mas o que a gente consegue oferecer de diferente? De novo, a nossa solução é stateless. Tá? Eu não preciso também ter um banco de dados para armazenar a chave de criptografia e decriptografia de dados. Tá? As chaves são geradas no momento que elas são requisitadas. Tá? Então, se eu vou criptografar um dado, a aplicação vai criptografar um dado, ela faz essa requisição através de que a gente chama de Key Identity, pega essa informação, criptografa o dado e quando for decriptografar, faz a mesma coisa. Tá? Então, as chaves são geradas sob demanda e não preciso armazenar e ter isso num banco de dados. Tá? Isso facilita principalmente o que a gente chama de você ter vários servidores em balançamento de carga, ter um site de disaster recovery e etc. Então, isso traz grandes benefícios operacionais para a empresa quando você tem esse tipo de solução. Então, às vezes o cliente tem uma necessidade específica no Natal, Dia das Mães, onde vai aumentar o volume de transações que ele vai precisar criptografar e decriptografar um dado, ele pode subir mais um servidor para atender uma demanda específica
com isso. Ele não precisa instalar nenhum banco de dados, sincronizar dados e etc. Sendo que aqui é um software appliance que ele vai subir. Basicamente, o que ele vai fazer é carregar essa chave master, que está aqui, para poder fazer essa integração. Tá? Bom, uma outra funcionalidade que a solução tem, que também é um grande diferencial da nossa solução, é o que a gente chama de Format Preserving Hashing, que é utilizado para questão de atender o direito para ser esquecido, principalmente para atender a lei. Então, se eu sou cliente de determinado um site e-commerce, eu quero que meu dado seja esquecido pela empresa, ou deletado, ou apagado, enfim. Ao invés da empresa deletar meus dados ou apagar os dados, ele pode usar essa tecnologia para, vamos dizer, anonimizar os dados. Tá? Então, isso aqui, a ideia dele é ele fazer um hashing dos dados no mesmo esquema do Format Preserving Encryption. Ele faz um hashing, ele consegue fazer parcial, mantém o formato, porém, o resultado desse dado, ele é irreversível. Com o dado que eu fiz o hash, eu não consigo voltar ao dado original. Ok? Bom, de novo, gente, tudo que eu comentei, isso é tudo testado e validado por diversos órgãos, NIST, IEE, ANSI, então os clientes sempre perguntam, todas as reuniões perguntam, falam, mas que algoritmo que você usa, que órgão valida? Eu sempre falo e apresento aqui esse slide que fala sobre os órgãos que validam a nossa tecnologia. Tá? É uma tecnologia, é bom sempre falar isso também, que não é só porque surgiu o GDPR, surgiu o LGPD que a tecnologia apareceu, não. Isso aqui é uma tecnologia que existe há muito tempo, várias empresas, principalmente no mercado de cartão de crédito PCI, implementaram esse tipo de tecnologia. Tá? Bom, isso aqui é um exemplo que eu sempre mostro também sobre questão, um ambiente pensando no mundo financeiro, né? Você tem diversos sistemas aí do lado esquerdo, do lado direito os seus repositórios, onde sem uma solução como a nossa, os dados trafegam e você tem abertura e fechamento dos dados. O que é abertura e fechamento? Eu passo o dado num canal seguro, eu tenho que abrir o dado em claro, depois eu criptografo de novo, passo para outro sistema. Então, assim, você tem o que a gente chama abertura e fechamento do dado sempre. E o dado, nesses pontos, eles acabam ficando expostos de alguma forma. Tá? Quando você usa a nossa solução, lembrando, a gente criptografa o dado em si, a ideia é que eu criptografe os dados e eu abra realmente, eu vou expor o dado somente quando eu preciso. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar num call center. Né? Um call center, muitas vezes, ele não precisa do CPF todo o meu CPF para saber quem eu sou. Ele precisa dos 4 últimos para validar, mais ou menos, para fazer uma identificação positiva de que ele está falando realmente comigo. Então, ele pergunta quais são os últimos dígitos do meu CPF. Eu passo esses 4 dígitos e ele valida que realmente eu sou o Hugo Higashi. Tá? Então, mas ele não precisa saber ou ter informação de todo o meu número de CPF. Tá? Então, você não precisa expor todos os dados ou decriptografar todos os dados para todas as aplicações, para todas as pessoas dentro da empresa. Então, a ideia é que os dados realmente você somente abra quando realmente for necessário para os usuários. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de arquitetura. É um pouquinho mais técnico, mas não tem muitos slides técnicos. Essa aqui é a arquitetura que eu normalmente apresento e falo, porque muitos clientes perguntam, mas tudo bem, você não criptografa o banco de dados, você criptografa o dado, mas como é que você criptografa o dado? Em que momento? Né? E como? A gente tem uma série de ferramentas aí de integração para poder fazer
essa criptografia. Então, a gente tem web service, a gente tem APIs C, Java, a gente tem integração com banco de dados que a gente chamou DFs, a gente tem integração com mainframe, integração com terminais de pagamento, que eu comentei, SDKs para iOS e Android. Então, a gente tem uma série de componentes que a gente consegue, os clientes podem usar para fazer essa integração. Tá? Então, é dessa forma que a gente faz a integração e interceptação do dado para poder fazer a criptografia do dado em si. Tá? Isso aqui é um bom exemplo que facilita um pouco mais o entendimento, é um pouco técnico, mas imagina um ambiente web, tá? Você tem uma aplicação web, o usuário acessando via um computador ou um tablet, você pode criptografar o dado desde o browser, que eu comentei lá, desde um e-commerce, né? Você pode criptografar o dado no caminho, eu colocando um gate no meio do processo aqui, ou usando integrado com o Big IP. Tá? Eu posso usar também, fazer uma integração no Application Server, na aplicação rodando dentro do Application Server, usando o Web Service ou APIs, ou entre o Application Server, o Web Service e o banco de dados também, seria uma outra opção. Então, são diversas formas que eu consigo interceptar o dado e fazer a criptografia e a decriptografia, criptografar e decriptografar o dado. E para uma aplicação em cloud, eu consigo colocar também um gateway no meio do caminho, para quando o usuário for acessar um Salesforce, por exemplo, ele conseguir acessar os dados e criptografar os dados antes de eles serem armazenados no Salesforce. Tá? Bom, isso aqui é o exemplo do Salesforce, também é o caso de uso de aplicações na nuvem. Tem vários templates já prontos, né, de integração com aplicações de mercado, mas isso não quer dizer que você não consiga customizar e endereçar outras aplicações que não estejam na lista de aplicativos onde a gente tem templates prontos, tá? Hoje em dia, que eu diria que a grande maioria das aplicações web que você tem, você consegue fazer esse tipo de integração com esse módulo. E a grande vantagem desse módulo é que você colocando o que a gente chama de Sentry no meio do caminho, que é um gateway, é que você, como você está interceptando o dado no meio do caminho, você não precisa alterar sua aplicação. Então, eu não preciso chegar para Salesforce e falar, Salesforce, que altera aí o CRM para quando você for gravar o dado, você grave criptografado. Não. Tá? Esse gateway ele já criptografa e quando ele manda para o Salesforce, o dado já está criptografado. Ok? Bom, gente, eu queria fazer uma demo bem rápida e principalmente essa demo é do Salesforce. Tá? E para facilitar o entendimento de vocês, espero que vocês estejam vendo a tela. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu vou acessar o Salesforce diretamente, para vocês entenderem como é que funciona. Então, eu estou acessando aqui da minha máquina um Salesforce na nuvem, tá? Onde, como vocês podem ver, esse lead, por exemplo, que eu criei, ele está criptografado. Então, alguns dados que o endereço, etc., que eu pedi para criptografar, o dado em si, lá no Salesforce, está criptografado, tá? Quando eu acessar via o gateway, tá? Então, lembre-se, eu estou passando agora pelo gateway, tá? Então, o gateway, quando ele identificar o dado em si, você pode ver que ele identificou que tem dados criptografados e quando ele apresenta isso para o usuário final,
ele já decriptografa. E quando eu criar, por exemplo, um novo lead, os dados que eu pedi, os campos que eu pedi para que sejam criptografados, como endereço e etc., se eu criar um novo lead aqui, esse dado no Salesforce vai ser criptografado. Vocês percebem que isso é algo transparente para o usuário, e eu não tenho a mínima ideia de qual é o banco de dados, por exemplo, da Salesforce. E eu não pedi para a Salesforce falar, Salesforce, altera o esquema do banco de dados, altera a sua aplicação. Eu não precisei fazer nada disso para poder fazer isso funcionar. Tá? Bom, gente, falar um pouquinho de licenciamento. É bem rápido. Eu tenho um slide para falar sobre licenciamento. Bom, como é que é o licenciamento dessa solução? Tá? Ele é dividido em 3 componentes. Primeiro, a infraestrutura de servidores, né, que são os servidores que a gente chama de servidores de chaves, servidor de web service. Então, é uma infraestrutura básica da solução. Então, isso por quantidades, e aí vai por quantidade de servidor de produção, desenvolvimento e homologação. Tá? Temos o que a gente chama de infraestrutura de componentes clientes, aí quais os componentes de software cliente que o cliente vai precisar. Por exemplo, ele vai integrar isso usando web service, ele vai usar APIs, Java, ele vai usar a integração com mainframe, quais os componentes que o cliente vai usar para fazer as integrações. E por último, é o uso, né? Então, assim, quantas aplicações o cliente tem, se a gente está falando de Big Data, por exemplo, quantos nós, né, de Hadoop, por exemplo, o cliente tem, se os dados a serem protegidos são dados que a gente chama de PII, dados pessoais, ou PCI, que são dados de cartão de crédito. Então, assim, são informações que definem o licenciamento da solução. Tá? Então, são esses 3 componentes que normalmente a gente faz perguntas para os clientes para a gente conseguir formar o licenciamento do cliente em si. Então, basicamente, a infraestrutura, os componentes clientes que ele vai usar, o software clientes, e a usabilidade, quantidade de aplicações e etc. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona o licenciamento do produto. Tá? Bom, a questão de capacitação comercial e técnica para o canal, tá? Referente à solução. Esse aqui como eu comentei, a gente vai estar passando essa gravação, né, e provavelmente até mesmo a apresentação. Para quem não conhece, mas enfim, tem esse site para os parceiros acessarem. Tem um contato aí, acho que a grande maioria já conhece o Gabriel Matarolo. E os treinamentos que eu indico, que são treinamentos gravados, são muito bons, inclusive, tá? Sobre a solução, sobre a tecnologia. Tem até demo, essa demo que eu fiz tá mais simples, né? Mas tem uma demo um pouco, que fala um pouco mais detalhada da solução. E tem até mesmo o que a gente chama de knowledge check, né? Um testezinho, né? Que ele faz com relação aos treinamentos em si, tá? É bem bacana. Aqui tem tanto do Security Data como do Secure Mail. Secure Mail, na verdade, é um outro produto na linha de soluções que a gente tem para segurança de e-mail. Mas eu coloquei aqui, caso alguém tenha interesse de fazer os treinamentos também. Tá? E tudo isso você consegue fazer pelo site de parceiros da Microfocus. Tá bom? Bom, gente, obrigado aí. O tempo, inclusive, até terminei antes. Eu vou abrir para perguntas. Eu tenho até algumas outras coisas de demo. Se alguém tiver uma pergunta mais técnica, eu posso até estar mostrando, a ferramenta está no ar. Então, assim, eu vou abrir agora para perguntas. Deixa eu ver aqui. Vocês podem, tem um chat. Deixa eu ver aqui como é que eu consigo abrir.
Tem um chatzinho. Onde vocês podem mandar suas perguntas. Eu vou estar pegando um a um aqui. E aí eu vou respondendo, tá bom? Bom, tem uma pergunta aqui. A pergunta é, pelo que entendi, entre a aplicação e repositório existe um gateway que faz a encriptação. O que acontece quando o gateway morrer? Tá, isso aí é uma das possibilidades que eu comentei no desenho lá de você fazer integração. Obviamente, esse gateway aí você precisa ter balanceamento, mais de um servidor, né, para isso, não vai colocar somente um, né, você tem que balancear isso aí, ou mais de 2 ou 3 servidores. E sempre lembrando, gente, que essa solução, uma vez que você criptografa os dados, a solução se torna core dentro da empresa. Ela é extremamente crítica. É difícil o cliente falar assim, eu quero fazer o rollback e decriptografar todos os meus dados. Ele consegue, sim, mas não vai ser coisa de 1 hora, 2 horas. O plano ele tem que ser muito bem pensado, por isso que ele precisa de alta disponibilidade, ele precisa de ambiente de DR. Eu sempre falo assim, 2 para você é pouco. Alta disponibilidade 2, ou contingência de 2 para você é pouco. Porque se você estiver fazendo manutenção em um servidor e o outro cair na hora que você está fazendo manutenção em um, você praticamente para de vender, para de acessar os dados. Então você para a empresa. Tá? Então, assim, claro que uma decisão muitas vezes não é nossa, é do cliente. O cliente fala, eu não tenho budget para comprar mais um servidor. Aí é uma decisão dele, mas eu sempre falo e recomendo para o cliente, cara, no mínimo você precisa de 3. E tem, além de 3, um DR. Ou um outro site ativo, melhor ainda se ele tiver o outro site ativo, mas um DR no mínimo. Tá? Bom, deixa eu ver mais as perguntas. Tem uma outra pergunta. Qual a diferença entre a nossa criptografia e uma criptografia de banco de dados Oracle? Tá, essa aqui é aí que tá, né? A nossa solução, a gente criptografa o dado em si, e além de criptografar o dado que está armazenado no banco de dados, que a gente chama de armazenamento em repouso, dados em repouso, a gente consegue também criptografar o dado em trânsito e o dado em uso, né? Então, você faz uma proteção mais fim a fim, né? Então, lembra aquele site que eu comentei, que onde eu estou no e-commerce, o dado é criptografado no browser. Uma solução da Oracle não consegue fazer aquilo lá. A criptografia do dado, quando uma solução da Oracle, ele criptografa quando o dado chega no banco. A partir do momento que esse dado sai do banco de dados, ele praticamente está exposto. Tá? Tem uma outra pergunta, que é o balanceamento de carga para os gateways, já é parte da solução, o cliente tem que prover, ele tem que prover, tá? Isso aqui não faz parte do produto, ele é um software appliance, né? Tanto ele roda em VMware, mas ele também pode ser instalado, temos imagem tanto para Amazon como Azure, tá? Mas o cliente tem que prover o ambiente de balanceamento de carga e de failover, tá? Hugo, se a aplicação SaaS oferecer a opção de mostrar um formulário e exportar aquele formulário, as informações também são exportadas, criptografadas? Seria exportar para um arquivo, alguma coisa sem... Na verdade, eu não entendi direito, mas eu vou explicar, por exemplo, um caso que eu tenho um cliente, ele tem uma aplicação SaaS, tá? Que no final
ele gera um PDF, onde os dados, dentro do PDF, ele precisava que os dados fossem criptografados. Então, a gente conseguiu fazer com que, a gente não criptografou o PDF, mas a gente criptografou dados que são armazenados dentro do PDF. E quando o usuário final fazia o download do PDF, a solução lia o conteúdo do PDF e aí o dado era traduzido e decriptografado e o usuário conseguia ver o dado decriptografado. Tá? A gente fez dessa forma. Não sei se responde bem a pergunta, o cenário que você está pensando. Tá? Bom, essa pergunta se a apresentação será compartilhada, sim, a gente vai estar compartilhando junto com o webinar. Opa. Só um minutinho que eu fiz alguma... Ué, cadê o chat aqui? Só um minutinho, gente, eu tô... Sumiu o chat aqui. Ué. Mostrar chat. Ah. Só um minutinho aqui que eu tô com uma dificuldade aqui tecnológica, mas já vou resolver isso. Deixa eu ver onde que eu parei. Bom, tem uma pergunta fazendo sobre como é feita a integração da ferramenta com, por exemplo, um software, uma aplicação web já existente, né? Se ele tem um e-commerce já existente. Não tem como fazer, não é uma mágica, tá, gente? Isso aqui, de alguma forma, se eu quiser fazer uma criptografia do dado, por exemplo, no e-commerce, criptografando o dado desde a origem, desde o formulário web, eu tenho que fazer a carga desses JavaScript. Então, o desenvolvedor tem que chamar esse JavaScript para poder fazer a criptografia, tá? Então, tem sim que fazer alguma alteração no código do JavaScript daquela página que ele quer criptografar. Não são todas as páginas das aplicações, obviamente, mas as páginas onde eu quero criptografar o dado para mandar para o dado, eu tenho que fazer essa chamada, tá bom? Tem uma pergunta, qual é o dimensionamento de capacidade para cada gate? Bom, vou responder isso aqui de forma um pouco mais genérica. Normalmente, a questão de criptografar, muitos clientes têm essa preocupação, né, de quanto isso vai aumentar em termos de, vai onerar em termos de performance da transação como um todo, porque eu vou criptografar o dado em si. Tá? Então, é o que eu falo, cada caixa vai aguentar em torno de 200 a 300 mil transações de criptografia, né? Então, quanto mais caixas de balançamento de carga, por exemplo, o cliente tem, mais capacidade ele consegue ter, tá? Lembre-se de uma coisa, essa solução foi usada pelo mundo de cartão de crédito. Esse pessoal de cartão de crédito, tá? Eles falam de milissegundos. Se a solução, por exemplo, não, por exemplo, ele passa de 50 milissegundos, eles falam que, por exemplo, a solução não atende. Então, assim, é extremamente performático, traz um overhead, não tem como, e ele vai trazer um certo delay, mas eu entendo que esse delay não vai ser crítico para as empresas. Obviamente, tudo isso vai depender não só da solução em si, mas também da infraestrutura e etc. Tá? Aí vem a pergunta, qual é o tamanho dessa caixa? Então, assim, cada VM, sei lá, vai
torno de uma máquina de 16 a 32 GB de memória, 8 CPUs. Não são máquinas, não são super máquinas, tá? Não preciso de máquinas extremamente grandes, são todas virtualizadas. Então, você pode ter máquinas, não são grandes máquinas não, tá? Ele some, né? Aqui. Só um minutinho aqui de novo, que esse chat tá... Bom, se temos casos de referência no Brasil, sim, temos, não estão públicos, mas temos sim casos de referência. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta. Tem até um comentário que esse chat é meio chato. Realmente, eu, eu acho ele meio chato, que eu tô até perdido aqui em alguns pontos aqui. Se é chato para vocês, imagine para mim, realmente não tá fácil aqui. Mas acho que foi isso. Deixa eu ver. Tem uma pergunta que como a solução captura o dado no browser, mas eu acho que isso eu já respondi. Bom, gente, acho que é isso. Não sei se respondi. Espero ter respondido todas. Estou passando aqui de novo, mas eu acho que eu respondi todas as perguntas. É que como ele apresenta para mim por cada um, eu tenho que ficar passando, mesmo que você faça 2 vezes, eu tenho que ficar passando de novo, tá? Então, mas acho que é isso, gente. Bom, gente, agradeço a todos aí. Eu praticamente aí 1 hora de webinar. Agradeço a presença de todos aí. Espero que isso abra aí grandes oportunidades para vocês, para a gente fazer negócios com os clientes. E percebam, uma coisa importante é que quando a gente vai para cliente, fala de, temos uma oportunidade de segurança de dados LGPD, pense um pouco mais além, pense, será que esse cliente não tem um projeto de ir para contratar um serviço em cloud? Será que ele não está implantando um projeto de Big Data? Né? Porque esses projetos muitas vezes podem demandar um caso específico, não só para atender a lei, mas pode virar o seu ponto de início, o início de uma conversa mais específica e pontual para atender a lei ou uma necessidade do cliente. Então, o que eu percebo hoje em muitos clientes que eu vou, às vezes eu faço uma apresentação genérica sobre a lei, mas o cliente não... Eu tento sempre pegar se ele não tem algum projeto, alguma iniciativa nesse sentido de cloud, nesse sentido de Big Data, tá, para ver se a gente consegue atender ou até mesmo direcionar melhor a nossa solução. Tá? Porque se eu for competir, por exemplo, com uma Oracle, criptografia de banco de dados, gente, assim, o cliente vai estar comparando banana com laranja, eles fazem só criptografia de banco de dados, a gente faz mais do que isso, e é o que eu sempre tento mostrar para os clientes, a gente faz não só a segurança do dado em repouso, mas a gente faz também a segurança dos dados, a proteção desde do seu momento de criação, tá? Bom, gente, obrigado a todos e uma boa tarde aí para todos aí. Uma boa semana e um bom carnaval.